Tanto Éprio quanto Frank não tiveram uma infância satisfatória. Os pais de Éprio eram insensíveis, egoístas e se mantinham sempre distantes. Éprio foi abandonada por várias tias. Foram essas tias que cuidaram dela. Os pais apareciam de vez em quando, um bonito carro, com aquelas roupas espalhafatosas e com algumas bugigangas de presente para a pequena Éprio. Éprio, entretanto, os via como alguém maravilhoso. Os pais dela eram o máximo, porque os pais dela quebravam, de certo modo, a rotina em que ela vivia. Eles eram completamente diferentes das tias que cuidavam dela. Eles falavam de outras coisas, eles sentavam de outra maneira, eles fumavam, eles bebiam, eles tinham um charme, eles tinham algo de diferente, né? Que os tornava superior no olhar dela, né, às demais pessoas. E esses pais passavam meses sem vê-la. E de repente chegavam lá, passavam uma tarde, almoçavam, faziam um lanche e depois se mandavam. Na cabeça da Éprio, os seus pais eram pessoas especiais, pessoas sofisticadas, pessoas requintadas, eram pessoas diferentes, que não podia se comparar com as demais pessoas com as quais ela lidava, com as quais ela morava. Entretanto, esses pais eram pais que não a amaram. Só que ela, para sobreviver a essa experiência de ter sido abandonada pelos pais, ela constrói uma paternidade, uma maternidade que não existiu. Na cabeça dela, os seus pais eram o máximo, né? Os seus pais eram fantásticos. E ela não foi amada o suficiente, esses pais não puderam ficar com ela, porque ela era sem graça, ela era muito bobinha, muito xoxinha. Então, culpa dela, não foi culpa dos pais, né? Mas agora que ela está grande, né, ela vai tentar ser, então, uma pessoa charmosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa artística, uma pessoa intelectualizada, uma pessoa diferente daquelas famílias que a criaram, e uma pessoa muito próximo daquilo que ela imaginava que os seus pais eram. Na verdade, os seus pais eram pessoas muito egoístas, pessoas que nunca a amaram, nunca passaram pela cabeça deles fazer qualquer tipo de sacrifício pela filha. Eram pessoas voltadas apenas para viver para si. Pessoas que não tinham nenhum prazer na doação ao outro, né? Em doar o tempo, em doar atenção, e fazer qualquer tipo de doação, né? Eu não digo financeira, mas doação mesmo do afeto, né? Só que na cabeça dela, ela não pode detonar esses pais, porque foi justamente essa construção mítica que ela fez dos pais que dará sustentação ao seu ego, né? Uma sustentação a ela como pessoa, para que ela então se construísse, mas uma construção em cima dessa realidade, que é uma realidade muito falsa. Tanto que no final nós veremos o resultado de tudo isso, né? O resultado de tudo isso. Então, ela é uma pessoa que está sempre buscando ser a pessoa diferente, a pessoa sofisticada, a pessoa inteligente, a pessoa culta.
imagem é essa que ela tinha dos pais. Então ela acha que os pais não a amaram porque ela não era assim. Então ela precisa ser assim para poder obter o amor dos pais. Obviamente que isso se dá no nível inconsciente, porque os pais dela já morreram. A mãe vai morrer no hospital devido ao tratamento dos males do alcoolismo. A mãe era uma alcoólatra, bebia para arrebentar, né? E foi cometida de várias doenças, fica internada meses e depois morre no hospital sozinha. O pai vai se suicidar num hotel desse de beira de estrada, num hotel simples, num lugar altamente impessoal, sem ninguém próximo a ele. Então foram pessoas que não criaram, né, um círculo de afetos, são pessoas que viveram a sua vida, uma vida bem individualizada, né? Mas é interessante tudo isso, porque a Éprio, quando então casa e tem os filhos, ela não consegue se doar a esses filhos, né? Os filhos a gente vê andando pela casa, parece mais almas penadas, são os pais com raça de cá, mães com raça de cá, de lá, né? E os filhos ficam por ali, são crianças legais, bacanas, né? Dóceis, mas ela não consegue ter prazer nessa doação, né? Assim como os pais não tiveram com ela, né? E a maternidade para ela é algo que ela incomoda profundamente, né? Ela vê a maternidade como algo bobinho, como algo assim sem nenhum valor. A maternidade, que é a oportunidade de você criar talvez o vínculo verdadeiro mais forte que existe no mundo, que é o vínculo entre uma mãe e uma filha, entre uma mãe e um filho, ela ignora isso totalmente, ela vê isso como uma bobagem sentimentaloide, é essa palavra que ela usa, uma bobagem sentimentaloide, né? Então ela vai lidar com essa, ela fica grávida 2 vezes, e na terceira vez que ela fica grávida, que ela está na cabeça que vai lá para Paris, né? Está esperando ir lá para Paris, para começar uma vida nova, onde as pessoas, a vida é glamurosa, né? Onde a vida é fantástica, onde todas as pessoas são muito sedutoras, as pessoas são mais inteligentes, onde se vive para valer, né? Na cabeça dela e um pouquinho na cabeça do Frank, né? Então ela vai acabar optando nesse dilema que está, ela vai optar por se suicidar, né? Só que o suicídio da Éprio é um suicídio que ela não se mata diretamente. Primeiro ela mata o filho. Primeiro ela vai matar o filho. Então você percebe que há na Éprio um comportamento autoflagelante. Há no comportamento dela autoflagelante. Ela poderia ter se matado, pura e simplesmente, né? Tomado lá uns comprimidos e ter morrido e tal. Mas ela não. Ela quer primeiro abortar. Ela quer morrer, mas quer primeiro abortar. É um suicídio aborto, né? Então ela provoca o suicídio para matar o filho. Filho também de Frank. E de certo modo ela está matando o Frank também. E quais são os pensamentos que ela volta antes de quando ela está morrendo? O pensamento dela vai para os pais. Ela convoca os pais àquele momento derradeiro, aquele momento único, né? Ela traz os pais para presenciar a sua morte. Os pais vêm, a mãe vem, o pai vem e fica ali com ela, atrás do pensamento dela, presenciando aquela morte, mostrando, né, que é a importância que eles tiveram naquela sua decisão. A Éprio não quer odiar o Frank, não pode odiar o Frank, ou melhor, a Éprio não pode odiar os pais, mas ela vai voltar esse ódio dos pais, essa raiva desses pais que não a amaram, ela vai voltar essa raiva para o Frank, né? Então, esse Frank que ela achou o homem mais interessante que ela já havia conhecido, né? E depois ela vai perceber que ele é uma fraude, assim como os pais dela foram uma fraude, mas ela não pode se voltar contra os pais,
porque foram os pais que deram esse substrato, esse alicerce emocional para que ela fundasse a sua personalidade, o seu ego, mas em cima da fragilidade dessa constatação, né? Ela vai odiar o Frank, né? O Frank agora é o grande inimigo dela, é o sujeito que quer trabalhar, ganhar dinheiro e tocar a vidinha que eles têm na casa bonita, com o carro bonito, a vidinha que todo mundo estaria dando graças a Deus para tocar, né? Todo mundo estaria dando graças a Deus de ter aquele emprego, quando ele desiste de ir para Paris, porque o dono, o gerente da empresa oferece para ele o melhor emprego que poderia estar se oferecendo para alguém. Era trabalhar com computadores da época, final da década de 50, trabalhar com computador, o ramo que estava crescendo, né? Provavelmente ele deve ter enriquecido profissionalmente, melhor oportunidade não teria. E ele, muito acertadamente, ele desiste da viagem e vê, porque ele não tem dom artístico, ele não vai ser artista, ele sabe disso. Todo aquilo que ele falava para Épiro era uma coisa para conquista, né? Era o lúdico da adolescência, né? Era de uma fase que ela não aceitou. Então, o suicídio de Épiro, ele é um suicídio que mostra ali uma grande violência. Pinta a casa de sangue para tudo quanto é lado, né? Mostra que ali houve uma violência, que ali houve um crime passional, né? Porque ela se mata num gesto de autoflagelação, ela mata o filho dela e mata também uma parte de Frank, porque esse filho também é do Frank. Então é um processo autoflagelador, né? E ela acaba se suicidando dessa maneira. Bom, e os pais do Frank? Os pais do Frank eram uma família de classe média baixa, né? E o pai era vendedor, itinerante, a mãe dona de casa, né? E está um pedaço muito interessante na história. Eu não lembro se no filme tem, no livro com certeza. O Frank, então, ele consegue obter um emprego na firma que o pai trabalhou a vida inteira, né? Esse pai que ele, durante a adolescência, a vida adulta, né? E até perto do final do casamento dele, ele encarava esse pai como alguém meio palerma, um cara meio boboca, um cara muito simplório. Ele vai mudando um pouco e vai ficando um pouco mais afetuoso com o pai. Ele vai se aproximando emocionalmente do pai à medida que ele vai envelhecendo. Bom, mas quando ele arruma o trabalho lá na firma, ele vai fazer uma visita ao pai. Ele coloca um terno novíssimo, vai junto com a Éprio está grávida, e ele então vai se apresentar ao pai, né, bem vestido, com a Éprio grávida, ele casado com ela, e dizer para o pai que ele vai trabalhar na mesma firma que o pai. E ele não usou nenhuma vez o argumento de que o pai trabalhou a vida inteira naquela fábrica. O cara que o contratou não sabe dessa informação. Portanto, ele conseguiu por mérito próprio. Então, ele está todo orgulhoso ali, falando para o pai, com seu terno novo, casado com a mulher grávida, que vai trabalhar na mesma empresa que o pai trabalhou a vida inteira. O autor do livro, ele vai dizer que o Frank era como um menino apresentando as excelentes notas ao pai. Quer dizer, há uma curva ali, né? A figura paterna. Então isso mostra que tanto Frank quanto Éprio, eles tiveram problemas, conturbações na sua infância.
Mas a Éprio foi pior, ela teve privações. Os pais abandonaram, os pais foram muito safados com ela. Ela vai ser mais frágil. O Frank não, o Frank teve falta. Ele queria que os pais fossem mais ricos, que os pais fossem pessoas mais sofisticadas, que gostassem de arte, que gostassem de literatura, mas os pais não eram assim. Mas os pais deram amor para ele. E depois ele vai perceber isso, que ele foi amado pelos pais, né? Ele foi amado pelos pais. A Éprio não, a Éprio teve privação, né? A época teve privação, o que é pior, né? O Frank brincava dizendo o seguinte: se ele fosse um dia fazer análise, na época, as análises estavam muito em voga nos Estados Unidos, né? A psicanálise principalmente. Se ele fosse fazer análise, os psicanalistas iam se divertir bastante com ele. Mas se a Éprio fosse fazer uma análise, eles iam fazer o diabo com ela. Ia ser uma loucura a Éprio. Na vida real, a Éprio vai acabar não fazendo análise, porque ela vai se matar. Quem vai fazer análise vai ser ele mesmo. Os psicanalistas vão ter que se divertir comedidamente com o Frank, não vão gargalhar com a Éprio como ele insinuava. Vão apenas dar pequenas risadas, apenas porque ele vai, depois da morte dela, ele vai fazer o acompanhamento psicanalítico durante muitos e muitos e muitos anos. No vídeo que vem, nós voltamos com Foi Apenas um Sonho ou Rua da Revolução.